Diga, Senhor, fala comigo. Eu sei que a tua palavra liberta. E eu preciso da unção libertadora. Eu preciso da palavra que liberta. Então fala comigo em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios 29, versículo 24. O escritor diz uma coisa muito interessante em Provérbios 29, 24. E é um dos versículos que eu gosto muito. E esse versículo faz uma comparação com o versículo de Salmos. A Bíblia diz assim: o que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. Podemos assentar. Satanás é o ladrão. O que tem parte com o ladrão, ele odeia a própria alma. Ou seja, aí ele explica, ele ouve maldições e não denuncia. O que significa nós denunciarmos as maldições da nossa vida, da nossa casa? O que significa nós enxergarmos de uma maneira bem lúcida, esclarecedora, aquilo que nós percebemos que é algo maligno e satânico. Satanás veio para roubar, matar e destruir, e o que nós precisamos entendermos e compreendermos é que existem coisas espirituais que precisam ser tratadas a cunho espiritual. Isso nós precisamos entender e compreendermos na nossa vida. Tá. Quero que você vá comigo em 2 Reis, capítulo 4. Você observando os acontecimentos dessa mulher, houve coisas naturais e coisas espirituais. E ela soube identificar uma coisa da outra. Nem tudo na sua vida é natural, ou seja, aflições comuns, porque você nasceu e vive. E nem tudo também é espiritual. O marido dela morreu, né? Coisas difíceis acontecem e coisas ruins acontecem com pessoas boas. E a morte, aos olhos de Deus, não é como aos nossos olhos. 2 Reis, capítulo 4, eu gosto muito de falar desse texto, porque eu fico analisando essa mulher e eu fico observando a questão da época. A época é algo que conta muito. A época que essa mulher vivia, as mulheres sequer podiam manifestar-se de alguma maneira. A época que essa mulher vivia, havia muito preconceito com respeito à explanação feminina. E essa mulher, ela consegue acender a sua época, porque ela consegue entender que a responsabilidade era dela. Fazer ou não fazer era algo que ela tinha que decidir. E eu particularmente gosto muito de decisões. Eu não sei você. O gostar de decisões é algo que trazemos desde a infância. E não gostar de decisões também é algo que trazemos desde a infância. Existem crianças que você percebe que elas têm o hábito de tomar suas dores ou adolescência e vitimizar. Se vitimizar. Essa pessoa adulta será uma pessoa difícil de decisão, porque ela traz o que cerca a cunho de agressão. Quando você usa algo ruim na sua vida para se agredir, você se vitimiza. Então você será um adulto com dificuldade de decisão. Quando a criança, as coisas ruins acontecem com ela, e ela rapidinho se levanta, toma forma, ela tem inclinações para ser um adulto de decisão. Ou seja, é tão simples na vida, né? É, não é, sim e não. O porquê que existe a confusão na sua vida? Diante de um panorama enorme de possibilidades, um dos critérios em que há confusão na sua vida é a ausência de certezas. A falta de certezas, ela é um poço fabricante de confusões. Existem inúmeras certezas das quais nós precisamos ser participantes. Mas existem certezas que são certezas rudimentares. É base, é rudimento, é alicerce.
Por exemplo, quem eu sou, o que eu fiz, o que eu faço, o que eu posso, o que eu consigo, qual é a minha verdade, onde eu errei. Certezas que diz respeito a você e à situação. Nada tem. Quais são certezas rudimentares? Uma delas é a certeza que você tem com respeito a você e à situação. Quando você vai analisar uma situação e você começa a convidar pessoas para participar da sua conclusão, isso não é certeza, isso não vai dar em nada. Vai dar numa confusão horrorosa. Quando você pratica essa situação funcional, de dentro de uma situação, você põe todo mundo fora e você analisa você e a situação, você chegará a uma conclusão exata, correta. Você tem tudo para ouvir o Espírito Santo. Você tem tudo para chegar num denominador comum. Agora, quando você começa a querer uma conclusão para decidir algo, e você começa a fragmentar a responsabilidade de amar, de ajudar, de convencer, a culpa de quem fez, o que vai acontecer com você? Você vai viver num embaraço terrível e não vai chegar a conclusão nenhuma. De onde vem a confusão? Da falta de certeza. Um dos critérios. Existem inúmeros critérios, confusão vem da insegurança, confusão vem do complexo, mas hoje nós vamos falar de certezas. Então a confusão vem de você não ter certeza. Pessoas que não têm convicções próprias. Por quê? Porque nós temos princípios bíblicos, mas nós temos convicções próprias. Temos ou não temos? E se você não... Eu não estou falando de soberba, tá? Tem gente que acha que convicção própria é arrogância. Nós somos crentes, né, irmãos? E nós sabemos o que é uma convicção e o que é uma arrogância. Convicção é base bíblica. Arrogância é base de antropologia humana. Então, nós temos convicções. Por quê? Porque elas são respaldadas na Escritura. Vamos continuar, ou seja, vamos começar? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ou seja, havia muitos profetas e eles tinham as suas esposas. Mas uma se destacou. Clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Então, ela esboça, fala, comenta sobre o fato que havia acontecido com ela, certo? E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Certezas. Não havia dúvida, ela foi até Eliseu baseada em uma certeza, em uma convicção. Que o marido dela era um bom homem, o marido dela temia o Senhor. Satanás trabalha com a vida, trabalha com os acontecimentos, para encher você de confusão, de incerteza, de complexos. Pastora, onde é que eu encontro as minhas certezas? No altar do Senhor. Quando você tem uma comunhão estreitada com Deus, você começa a entender coisas e você começa a ter certezas. E eu quero dizer uma coisa para você. Você é a pessoa mais indicada a fazer-te bem. E se você quer saber um dos bens muito importantes que você tem que ter na sua vida, é ser uma pessoa definida e decidida. Vale mais um decidido que comete 2 erros em meio de uma tarefa enorme de 10 situações do que um confuso que nunca faz nada. Você tem que ser uma pessoa decidida, determinada, definida. Você tem que saber o que você quer da sua vida. Aquela mulher tinha 2 situações. Ela tinha que optar por ficar infeliz, ser uma viúva ou ser mãe. Ela tinha que escolher entre essas dois posicionamentos. Se ela escolhesse por ser viúva, ela ia entrar em depressão, porque o marido havia morrido, ela ia se sentir descoberta, ia se sentir sozinha, ia se vitimizar. Ela optou em escolher por ser mãe, porque os filhos estavam prestes a ser levados, os 2, para o cativeiro por falta de pagamento de dívida. Na época, esse era o costume. Agora eu quero dizer uma coisa para você. O coração dela estava em frangalhos, correto? O coração dela estava dolorido, correto?
O coração dela estava triste. Como que ela conseguiu? Racional. Mente. Você tem 2 instrumentos que Deus te deu, mente e coração. A mente foi dada para você arquitetar, resolver problema, administrar, estudar a situação, agir. O coração foi feito só para você receber o resultado. Só. Mas aí nós queremos decidir com o coração, resolver com o coração, tudo com o coração. É a mesma coisa que você querer pegar um martelo e cavucar a terra. A terra é cavucada com a pá. Te dá um martelo, uma tábua com pregos e te dá uma terra. O martelo e a pá. Você pega a pá e vai querer bater no prego. E pega o martelo e vai querer cavucar a terra. A sua mente foi feita para administração da vida. Análise. Não o coração. O coração não sabe analisar nada. O coração vai ficar dolorido, machucado, ferido, e vai ficar desanimado, e vai. A mente você racionaliza, tá? Eu errei nisso, isso aqui é para me ensinar, isso aqui eu vou aprender, vai me fortalecer, e tá. O coração, a hora de tudo efetuado, a hora que vier o resultado, o coração recebe. O coração é anfitrião. Aí ele vai recriar com alegria, com a festa, não é verdade? Vai fortalecer-se. Agora, se você insistir em resolver problema com o coração, você vai continuar como muitos crentes, falidos, desanimados, onde o evangelho fala uma coisa e eles vivem outra. Seus problemas se resolvem aqui. Quando Paulo diz de uma maneira muito clara que nós temos que prestar a Deus um culto racional, para conhecermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a única maneira de você resolver sua vida é por meio da sua mente, é usando a sua mente. Este é o culto racional que prestamos a Deus, onde diariamente nós, com uma mente renovada, com uma mente transformada, um espírito, Paulo diz uma coisa tão interessante em Romanos, ele diz assim, o espírito da vossa mente. O que ele estava falando? Ele estava falando que a nossa mente ela é capaz de unir-se ao Espírito Santo e tornar-se viva e espiritual e combater de uma maneira nas regiões espirituais que ela vai trabalhar com muito afinco e determinação por nós. Por que as pessoas racionais têm muito mais sucesso? Porque são racionais, obviamente. Olha que coisa complexa. E por que as pessoas que são mais emotivas são mais tendenciosas ao fracasso? Porque não conseguiram usar a mente. Usar a mente não é você ser uma pessoa fria, calculista. Usar a mente é você ser inteligente. A Bíblia diz que ela tinha o coração para usar e a mente. O que ela usou? A mente ou o coração? Ela ficou, olha, meu marido era um bom homem, por que Deus levou? Deus não deveria fazer, por que rebelião? Ou então vitimizar, e agora? Eu estou cheia de dívida. O que ela fez? Ela usou a mente. Ela usou o racional. Vamos lá. Diga assim comigo, na crise, Satanás levanta dúvidas. E dúvidas pioram as crises. Repete isso. Nas crises, Satanás levanta dúvidas. Porque Deus não te ama, porque Deus não gosta de você, porque você não serve para nada. Eu falei para você que você ia só ilusão, você não vai chegar a lugar algum. E as dúvidas pioram as crises. É disso que nós falamos. Então você tem que entender que quando você está em uma situação difícil, as dúvidas, elas vão aparecer. É ali que é a oportunidade dele. Porque se ele esperar você sair da crise, ele não te consegue mais afetar. Então, na hora da crise, as dúvidas levantarão. Mas você vai rebater as dúvidas com o quê? Cachola. Não, coração. Não é assim. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é dessa maneira, não é desse jeito. Você vai levantar o quê? As certezas. Meu marido temia o Senhor. Ou seja, as suas certezas lhe abrem os olhos para os seus direitos. Diga isso para o seu irmão.
Se Satanás consegue fazer você acreditar que você não é, que você não pode, que você não consegue, que não vai dar certo, você se convence disso e vai fazer o quê? Dar passos para trás. Mas se você tiver certezas diante de Deus, das quais você batalhou, suou para conquistar, quando as dúvidas chegarem, as certezas irão desbancá-las, e então as certezas te abrirão seus olhos para as inúmeras oportunidades e direitos que nós temos no Evangelho. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. E fôssemos ricos de oportunidade, de graça, de fé, de ousadia. A Bíblia diz assim ainda no versículo 1. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Ela distingue fatos e possibilidades. Na crise é muito comum você trazer possibilidades e transformá-las em fatos. Tá, o que é fato num problema? É aquilo que está acontecendo. Agora, você não pode olhar e dizer, vai acontecer. Você já viu pessoas assim? É porque isso vai, né? Aí ele começa a querer adivinhar todas as coisas de ruim que vai acontecer com ele. Aquilo são possibilidades, pode acontecer, pode, mas também pode não acontecer. É ou não é? Então, o que eu e você precisamos tomar cuidado, o que é fato na crise? E o que é drama? E o que é sensacionalismo? E o que é adivinhação? E o que é negativismo? Fato é o problema em si. E o resto, o que é? O que é o resto? Só especulação sua, sua falta de fé, seu negativismo, sua baixa autoestima. E você já desanima, contando que coisas ruins vão acontecer. Aí, pergunta para mim, cadê a fé? Não sei, você vem perguntar para mim, eu sei da minha. Você tem que saber da sua. A fé, ela se alimenta de certezas e esperança. Se você tem certeza, você vai ter esperança. Se você não tem certeza, você não vai ter esperança. Somos obrigados a termos certezas. A Bíblia diz assim, porque a fé é a certeza das coisas e a esperança. Quem tem que ter essas coisas? Eu, você. Eu tenho que ter certezas do quê? Daquilo que já existe, daquilo que eu construí, daquilo que eu trabalhei, daquilo que real existe. E essas certezas irão me dar a esperança daquilo que eu preciso alcançar. Agora, se eu não tiver certezas e nem convicção, eu não terei esperança. E a esperança, ela me dá força. E eu não tendo esperança, eu serei fraco. E eu não conseguirei chegar até onde eu preciso chegar. O marido dela já tinha morrido. Ela não estava ali para ressuscitar o marido dela. Explica isso para o seu irmão. Já foi, bau, o leite derramou, não dá para tirar do fogão e jogar dentro da caneca. Oh, profeta, ressuscita o meu marido que ele morreu devendo. Ele era um homem que temia Deus, ressuscita ele porque eu quero ele de volta. Ela foi ali para isso. Para de ficar fazendo oração de gente ignorante. Já foi, meu irmão. Você já casou errado, você já cometeu o erro, você já fez. Pastor, então a senhora está dizendo que... Não estou dizendo que você não tem que orar, não é nada disso. Se você participou dos cultos, você sabe de tudo. Eu estou falando para você parar de ficar trazendo os seus erros e as suas negativas como um cunho de compensação de gente abduzida. Você tem que trabalhar com o fato, com o real, com aquilo que você tem na mão. Você casou com uma pessoa irritada, nervosa, mimada. Você vai querer que ela acorde no outro dia de uma... Isso aí vai 10, 15 anos. Nossa, que desanimador. Fazer o quê? É 10, 15 anos. Então você vai falar, Senhor, eu creio que o mês que vem... Mentira, isso aí é coisa da sua cabeça, isso é abdução. Isso não existe. O Espírito Santo não faz esse tipo de trabalho. Ele trabalha com o tempo e com aquilo que a pessoa vai evoluindo. Então você tem que orar aí mais uns 10, 15 anos. Agora a questão que você precisa entender. Você e eu temos que ir a Deus com fatos, com projetos, com situações resolutas. Ela tinha a morte do marido e a suposta possibilidade de perder os filhos.
Ela não foi lá para ressuscitar o marido. Por quê? Porque os filhos ela tinha. Ela não queria perder aquilo que ela tinha. Você acha que Deus vai mudar todo mundo ao seu redor? Deus muda todo mundo. Paulo, com respeito a isso, disse: a fé não é de todos. Você tem que olhar, analisar aquilo que está precisando do seu empenho, aquilo que está precisando da sua administração, da sua busca, da sua procura, sabe, do seu afinco. Agora, se você fica pesaroso e fala assim: é porque, olha só, esse assunto aqui que está precisando de você que é urgente. Então, vamos lá, uma mulher, ela tem um marido e tem um filho para cuidar. O marido já teve N oportunidades de salvação, e ela fica ali pesarosa, porque o marido não, porque o marido não, porque o marido não. E o filho está lá morrendo, precisando de uma oraçãozinha. É disso que eu estou falando. Entende? É disso que eu estou falando. Eu estou falando de você saber quais são as áreas da sua vida que precisam do seu esforço e da sua dedicação. Vou simplificar. Qual é a terra fértil? A terra fértil precisa de semente. A terra que não é fértil vai precisar de muito tempo e muito trabalho para Deus. Isso é assunto de Deus. Ela não foi lá pedindo para que o marido ressuscitasse. Ela foi lá pedindo uma solução para que ela não perdesse os filhos. Diga, eu estou entendendo. Distingua o fato: meu marido morreu, e as possibilidades: querem levar os meus filhos. Versículo de número 2. E Eliseu lhe disse: o que eu hei de te fazer? Eliseu pergunta, não tem resposta, porque a mulher foi ali porque ela não sabia. Diga assim: o que eu tenho em casa, mais o que eu tenho em mim, é igual ao que Deus vai fazer. Traduz isso agora para você mesmo. O que eu tenho em casa, mais o que eu tenho em mim, igual ao que Deus vai fazer. O que é que eu tenho em casa? Eu tenho um pouquinho de amor, dá para raspar o tacho? Dá. Um pouquinho de paciência? Um pouquinho de graça? Eu tenho um pouquinho de misericórdia? Eu tenho um pouquinho de determinação? Eu tenho um pouquinho de amizade? Eu tenho um pouquinho então. Aí o que Deus conta dentro de você, que é o Espírito Santo, que é a palavra, vai unir-se com aquele pouquinho, resultado, o milagre. Milagre é trabalho. O milagre não é mágica. O milagre é fabricado. Todo milagre é fabricado. É Deus e o homem. É o homem trabalhando junto com Deus. Isso é milagre. O profeta pergunta para ela e diz: o que é que você tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada em casa. Ué, era pobre. Ela não tinha recursos para salvar os filhos. Ela não tinha nada. Aí ela se lembra. O óleo na época caríssimo. Ela se lembra do pouquinho que ela tinha de óleo. Quem sabe aquele óleo era uma poupancinha que ela tinha, era uma reservinha, não sei. Ela lembrou-se. Sabe, irmãos, às vezes a nossa primeira resposta é nada. Tem nada. Quantas vezes você olha para o seu problema e você mistura tudo num balaio só? Está errado isso, está errado aquilo, está errado aquilo, está... Não, peraí, deixa eu lembrar. Tem coisa boa na minha família. Tem coisa boa na minha casa. Tem coisa boa. Ainda há uvas boas nessa pessoa. Tem coisa boa nessa situação. A primeira resposta que nós oferecemos: como é que está? Minha vida está horrível. Tudo embaraçado. Mas se você começar a pensar direito, tem coisa boa. Não é verdade? Não tem coisa boa? Tem. Se você parar para pensar, tem ainda condições do milagre acontecer. Ainda tem meios do milagre acontecer. Essa pessoa que você luta com ela, tudo nela é ruim? Não. Tudo na sua casa é ruim? Não. Tudo na sua família é ruim? Não. Tudo na sua vida é ruim? Não. É ou não é? Hoje eu estava indo embora para casa, eu passei e ouvi um mendigo
Eu pensei, oh meu Deus, já pensou esse mendigo pegar a gripe que eu estou? Dor no corpo, dor na garganta. Eu falei, oh meu Deus, obrigado que eu estou com gripe, mas tem uma cama para deitar, não é verdade? É? Tem uma cama para dormir, para descansar. É ou não é? Por que nós temos mania de deixarmos que as coisas ruins, elas nos inibam, elas nos tirem a força, elas nos tirem o idealismo? Por quê? Por que as pessoas são tão dominadas pelas coisas ruins? Você percebe? O noticiário não fala mais nada de ruim, não fala nada de bom, só fala coisa ruim, só. Se falasse nada de ruim, tudo de bom, dizem que tem um país, acho que é o Uruguai, que proibiu as notícias ruins, assassinato, morte, diminuiu em 70%, porque o povo copia. Os bandidos copiam. Entrou lá e fez não sei o que com a dentista. Aí um monte de dentista. A reportagem, ela dá ideias, propaga. Vê se a notícia boa, ela tem essa propagação. Não tem. E isso aí nós adquirimos esse vício. Nós gostamos de coisa ruim, maximizamos coisas ruins. Aí ela disse assim, eu não tenho nada em casa. Essa é a primeira resposta. Se não, ainda bem que o se não salvou, uma botija de azeite. É isso que Deus quer, só uma botija de azeite. Diga para o seu irmão, Deus só quer uma coisa. Quando o Senhor Jesus olhou para Marta, diz, uma coisa te é necessária. Diz para o jovem rico, uma coisa só te falta. Uma coisa só. Nesse problema que você está vivendo agora, só te falta uma coisa. Qual é? Qual é? Eu não sei, é você quem tem que saber. Só uma coisa. Quem sabe a paciência, quem sabe a graça, quem sabe a fé, quem sabe um pouquinho de alegria, sabe? Qual é a coisa que falta para resolver o seu problema? Para o céu interpretar que você é fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Versículo de número 3. Então disse ele, vai, pede vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. O que ela tinha que contar com os vizinhos era apenas as vasilhas que ela não tinha o suficiente para poder receber o milagre. Mas ela não tinha que ficar dando com a língua nos dentes, não é verdade? Você ainda tem o hábito de falar tudo para os outros? Engraçado, né? Vejo como infidelidade Deus, com todo o empenho de fazer uma obra na vida de uma família, fazer uma obra na área de uma família, e essa pessoa, ela fica, conta para um, conta para outro, conta para outro, conta para outro, conta para outro. Essa necessidade de falar sua não é de Deus. Essa necessidade de falar que você tem, isso é do diabo. Isso não é de Deus. Nós temos que aprender a levar para Deus os nossos problemas em primeira mão. Vamos dizer assim, tem problemas que Deus é o último a saber. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Deus sabe do seu problema antes dele existir. Eu estou dizendo, vamos mudar a frase? Ele é o último a receber. Hoje até na oração, vocês desculpem aí se não chegou, viu, irmão? Porque o pastor tentou me ensinar várias vezes, e eu tentei, mas a partir de amanhã ele já está aí, está tudo bem, tá? Alguns, não recebi. É que eu tentei, viu? Mas eu passei 2 vezes para um e nenhum para o outro. Tudo bem. A questão é, hoje eu estava comentando na oração de manhã, é o seguinte, Deus sabe do seu problema, mas só por meio da oração é que Ele vai receber. Deus sabe do seu problema, mas só quando você ora que Ele vai receber seu problema. Só quando você clama que Ele vai receber seu problema. Do contrário, Ele não recebe. Ele fica olhando, esperando você clamar, você pedir, você buscar. Essa mulher foi bater na porta do profeta. Ela foi buscar, ela foi pedir. O que tem faltado em nós é essa humildade de buscar, de pedir, de chorar, de clamar a Deus por aquilo que nós precisamos. Eu não vou usar, nem você vai usar as nossas energias para reclamarmos, para murmurarmos, para azedarmos. Nós vamos buscar dentro de nós tudo que sentimos para clamar, para pedir, para orar, para chorar, para buscar diante de Deus aquilo que precisamos. Ela não foi usar o sentimento dela para murmurar, reclamar, insurgir-se. Ela usou os sentimentos dela como uma força para poder buscar, para poder clamar a Deus.
Quando você fica contando dos seus problemas para os outros, sua oração perde a força. Você já desabafou com um, você já falou com o outro, você já ficou nervoso com um, com o outro. Sua oração, quando vai para Deus, vai sem nada, vazia. Aí vazia não tem peso para subir. Por isso que as suas orações são postas em Deus, primeira mão. E aí depois você vai falar com Deus, ali você vai ficar irritado, ali você vai ficar indignado, aí ali você, ali vai ser, ali. Quando os outros perguntarem para você, você não tem argumentação. Você diz, está na mão de Deus. Deus tem que ser de primeira mão. Pastora, mas eu tenho uma pessoa amiga que eu desabafo tudo com ela. Esses dias eu disse assim para uma pessoa, sabe por que Deus ainda não fez o que tem que fazer? Culpado é o seu terapeuta. Aquele terapeuta caríssimo que você paga, a culpa é dele. Porque você joga tudo nele. E aí quando você vem para Deus, suas petições, suas necessidades estão vazias. Porque o terapeuta já falou, o amigo já falou, o fulano já falou. Aí o que Deus falar é mais um falando. O que eu e você precisamos entender é que Deus quer ouvir de você o que você precisa. Ele quer ouvir de primeira mão. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser seu confidente. Você tem confidente? Uma amiga que o assunto está quentinho, né? É igual arroz quente, é uma delícia. Aí você pá aqui, ó. E o Espírito Santo fica lá olhando para você. É ou não é? Quem é o seu confidente? É o Espírito Santo de Deus. Se você fizesse dele seu amigo, é ou não é? Aí ele diz assim para ela, versículo 4, então entra e fecha a tua porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Diga para o seu irmão, fecha a tua porta. Ações secretas. Pessoas decididas não precisam de opiniões alheias. Pessoas que recebem de Deus a direção, não precisa, o que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você pensa? Fala para mim se essa pessoa vai ter alguma resolução na sua vida. Não. Você é dirigido por Deus. Então você faz o que tem que fazer, como tem que fazer. E a opinião das pessoas? Você foi chamado para agradar a todos? Né? As crianças fazem assim, né? Quer dizer, não estou nem aí, né? É ou não é? Decisões são tomadas. Atitudes são resolutas. Essa é a sua diferença dos ímpios. Nós não ficamos em corda bamba. Nós decidimos. E aí, quando nós recebemos a direção de Deus, nós fazemos justamente como Ele manda. Você acha que ela chegou para a vizinha? Ô vizinha, você tem vasilha vazia aí? Tenho, a crise está feia, eu tenho sim. Por quê? Aí ela falava assim, tem gente que é assim, né? Ele quer comentar o assunto, você não quer saber. Vai falar a verdade, né? Quem quer saber de murmuração, você não quer saber. Então você fala assim, então estou precisando. Tipo assim, pergunta. Aí, você está precisando, porque eu fui lá no profeta, e o profeta falou, e não sei o quê. Ela ia interromper o milagre. Ela só chegou e falou, você tem vasilhas? Tenho, ponto. Para que você precisa? Eu preciso. Você não consegue dar respostas objetivas? Você tem que dar satisfação para todo mundo? Você tem esse costume? De falar assim, então, né? Aquelas conversas fiadas. Você consegue fazer as coisas com um ponto final? Ponto. Eu preciso, ponto. Eu vou fazer, ponto. Está certo, ponto. Está errado, ponto. Não vai dar, ponto. Fulano, você me empresta isso? Não. Sabe, aí inventa mentira. Sabe por que eu não posso te emprestar? Porque um primo meu, lá do Mato Grosso, ele também pediu. Esse primo nem existe, sabe? E ele também pediu, então eu não... Peraí, você é crente ou é um saco de batata? Você vai mentir, você vai desagradar a Deus para poder agradar aquela pessoa? Não vou, ponto. Não posso, ponto. Por quê? Porque não. Não é resposta. O Chaves disse que não, mas não é resposta.
O Chaves diz, não, não é, não é resposta. A Bíblia diz sim, sim, não, não é, não. Por quê? Falei que não. Por que tem que dar satisfação? Por que tem que explicar? Não dá, não pode, não tem jeito. Por quê? Porque não. Por que de novo? Já falei que por que não. Qual o problema? Você vai fazer isso para mim? Não. Por quê? Porque não. Mas você sempre fez. Mas não vou fazer. Aí quer ficar inventando desculpa? Quer mentir? Quer? Não vou fazer. Pronto, não vou fazer. Acabou. As pessoas precisam aprender a respeitar. Mas enquanto você não se respeitar, as pessoas não vão te respeitar. É isso que você tem que entender. O que traz libertação? A verdade que o Senhor te dá, que gera certezas. Essa certeza te gera esperança, te gera uma atitude definida e decidida. As pessoas gostam de pessoas decididas? Um pouco. Não muito. Do que as pessoas gostam? Desculpem as Marias. De Maria vai com as outras. Usei só por causa do ditado popular. Agrada um, agrada outro, agrada outro, agrada outro, agrada outro, agrada outro, agrada outro. Pastor, o que isso tem a ver com libertação? Tudo. Pessoas que não são definidas nunca alcançarão libertação. Pessoas que não têm estes padrões, estes princípios, não obedecem a essas regras, não conseguem libertação. Que princípio? O que eu estou discorrendo até agora. São esses princípios aqui. Ele manda ela entrar dentro da casa, ela fecha a porta. Ações secretas. Ações secretas. Só você sabe. Só ela e os filhos dela. E os filhos dela nem sabiam em detalhes. Aí a palavra do Senhor que foi pondo. Fechou a porta, obedeceu direitinho. E elas enchiam. Versículo 6. E sucedeu que cheias, que foram as vasilhas, disse ao filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse, não há mais vasilha. E o azeite acabou. Está escrito aí na sua Bíblia, o azeite acabou? Está escrito? Não está escrito que o azeite acabou. O que está escrito? Então o azeite nunca acaba. A unção de Deus nunca acaba. O azeite parou. Quando é que a libertação para dentro da sua casa? Quando não existe mais vasilhas vazias. O que são vasilhas vazias? Vou falar um pouquinho. Lugar para a bênção. Favores sem recíprocas. Isso são vasilhas vazias. Bondade diante de uma situação que não é muito amistosa. Perdão sem mudança. Isso é vasilha vazia. Você já viu o crente que ele quer condicionar o perdão para os outros? Eu perdoo, mas você tem que mudar primeiro. O que eu estou escutando? Eu perdoo, mas você tem que demonstrar que você vai ser o meu vassalo. Quê? Perdão sem mudança. Amor de um lado só. Isso é vasilha vazia. Orações para Deus e não ter os olhos no próximo. Isso é vasilha vazia. O que é vasilhas vazias? Vasilhas vazias são lugares onde a bênção vai aumentar, onde vai acontecer o seu milagre. E você não faz, sinceramente, pelo outro. Você faz porque o seu assunto é com Deus. Porque você tem que fazer, porque Deus disse, você tem que ter vasilhas vazias. Você tem vasilhas vazias? Ou será que tudo na sua vida é muito regrado? Você é paciente desde que, você é misericordioso desde que. Sabe o que eu vejo nos crentes hoje? Eles não são, eles estão. É por isso que não dura. Eles estão pacientes. Mas se você pisar no meu calo, você vai... Eles estão com graça, estão amando, estão ajudando. Não é essência, eles não são, eles só estão. Aí não dura. Aí o diabo coloca uma pedrinha, pronto, aquilo já derriça tudo, e remédios vão acabar, eu sabia que não ia. Você não pode usar de performance, você não pode fazer de conta, tem que ser verdadeiro, porque quando é verdadeiro você faz para Deus, você não faz para o próximo. E quando você faz para Deus, você tem vasilhas vazias, e então o milagre vai acontecer. Se você tem performance, não vai dar certo porque não deu até agora. Deu até agora?
fazer para o próximo, e mima, e cuida, e cerca, e diz que ama. E aí você não aguenta mais um dia, aí vai esparecer, aí faz uma caminhada, anda não sei quantos quilômetros, para jogar tudo aquilo junto. Aleluia, agora estou melhor. Chega de performance. Nem por força humana, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tem que ser pelo Espírito, tem que ser por Deus, tem que ser, você tem que fazer por Ele, para Ele. Sua comunhão com Deus deve ser tão estreitada que você faz, porque aquela pessoa precisa do Deus que você serve. A Bíblia diz assim que o azeite não acabou, o azeite parou. Será que o azeite parou na sua casa? Não tem vasilha vazia? Não tem corações mais dispostos? Não tem pessoas que sejam em condições de fazer para Deus? O azeite para. Não tem libertação, não tem unção. Então ela chega para o profeta e ela diz assim, olha, aí ele diz assim, vende, paga a sua dívida e viva do resto. Aquela mulher não só livrou o filho, mas deu uma condição boa para a família. Por quê? Aí eu te digo uma coisa, só para eu terminar. Você sabe quanto tempo aquela família estava assim, apertada? E vivendo assim, sabe? Com o dinheirinho contado, quando o marido estava vivo? Ai, que pobreza, meu Deus. E hoje, bem, hoje só tem um pedacinho de pão para cada um. E amanhã, bem, amanhã, quanto tempo essa mulher estava com seu marido vivo e vivendo uma vida miserável? O marido morreu, ela ficou rica. Não estou falando que nenhum cônjuge tem que morrer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a sua tragédia será uma porta para a sua bênção, se você souber como agir e como fazer. Ela podia estar vivendo pior do que quando o marido vivo, ter virado uma mendiga e perdido os filhos, mas ela soube fazer da tragédia uma porta de possibilidade para o melhor. Diga amém. Aí vem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Hein? Você consegue entender isso?